E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a seleção italiana que jogou os amistosos aí nos últimos dias. Claro, não é sobre Copa do Mundo, porque não é segredo para ninguém que a Itália não vai jogar a Copa pela terceira vez seguida. Mas a Itália jogou dois amistosos aí, venceu por 1-0 Luxemburgo e Grécia, né, ambos os jogos fora de casa. A Itália venceu, comandada ali interinamente pelo Silvio Baldini, que é o treinador da equipe sub-21 e que fez uma convocatória ali predominantemente de jogadores sub-21 que já vinham trabalhando com ele ali nas seleções de base. E no geral foram bons jogos da Itália. Eu diria que ontem, principalmente, o primeiro tempo diante da Grécia, depois até ficou com um jogador a menos ali na segunda etapa, o Reggiani foi expulso, mas no geral foi uma partida bem madura da garotada da Itália, e em ambos os jogos a Itália venceu por 1-0 com gols de Pio Expósito, que foi aí o grande nome desses dois amistosos e a grande esperança do que a Itália tem para frente, se chama Pio Expósito, que tende a ser aí esse futuro camisa 9, independentemente de quem vai ser o treinador aí da Itália. Nós vamos falar mais nesse vídeo, mas de toda forma o Pio Expósito vai ser uma, um pilar do que a Itália quer aí para o futuro, um jogador que vem tendo ótimos desempenhos enquanto centroavante da Itália, ainda é garoto, ganhando espaço na Inter nessa temporada e correspondendo muito bem. Aliás, foi o autor então dos gols, né, do 1-0 diante de Luxemburgo, 1-0 diante da Grécia, inclusive poderia ter feito até mais, teve ali uma defesa do goleiro da Grécia bem importante na finalização do Pio Expósito. E no geral foram boas atuações da garotada, principalmente se a gente pega aí os outros times utilizando predominantemente seus times titulares. A Itália eu acho que teve uma postura bem madura, né? A garotada treinada pelo Silvio Baldini. Os jovens mostraram uma maturidade interessante, tiveram desempenhos bem sólidos, diria que principalmente defensivamente, ali com Donnarumma sendo essa liderança ali na defesa, e no geral foram boas atuações coletivas individuais da Itália, que se prepara aí para a eleição na Federação Italiana e para a definição do nome do futuro treinador. Conforme eu já disse, a maioria da equipe são jovens, tirando ali o Donnarumma, que ainda é novo, mas que era o mais experiente aí, que se colocou à disposição do treinador para jogar e foi o capitão, uma referência em campo, e não foi vazado, não levou gols, né, também em função desse bom sistema defensivo que a Itália teve nos dois jogos, né? É importante a gente pontuar que não dá para a gente tirar muitas conclusões desses jogos, porque são, são partidas bem pontuais mesmo que a Itália fez, porque não tinha o menor clima para você chamar ali os jogadores da seleção principal, todos e tudo mais. Lembrando, só o Donnarumma foi chamado. E a garotada pegou muito bem esses dois duelos, entrou com sangue nos olhos ali, não aliviou em dividida, não aliviou em nada. Tava entrando em toda bola disputada, o pessoal tava jogando para valer mesmo, e abraçando essa oportunidade que é de jogar na seleção italiana principal. E a gente vê na Itália, inclusive a Itália foi campeã do Europeu Sub-17 também ontem. Tô gravando esse vídeo na segunda, foi campeã no domingo, e o que mostra que o problema da Itália não necessariamente é falta de revelar jogadores. O grande problema do futebol italiano e da Itália é essa transição, porque os talentos aparecem, mas na hora de fazer essa ponte do time de base para o time principal, das seleções de base para a seleção principal, é justamente onde vem apresentando muitos problemas e até mesmo uma falta, né, de ousadia da Itália, uma mesmice ali que a gente vê no ambiente ligado ao futebol italiano. Mas como eu disse, né, a gente não pode tirar maiores conclusões, porque há muitos desses garotos aí não vão fazer parte aí do futuro trabalho do próximo treinador da Itália, porque até mesmo que não faz sentido você descartar vários de ótimos jogadores que a gente tem no time principal, como o Barella, como o Di Marco, o Locatelli, é, e vários outros aí, enfim, o Tonali também, são muitos jogadores ali que a gente tem um bom nível, tudo bem que no ataque realmente tende a deixar a desejar, principalmente um 9 tão confiável, a gente tem ali da figura do Retegui, do Moiskin. O Retegui saiu do futebol italiano, está na Arábia Saudita, então fica esse questionamento sobre o nível até mesmo físico do Retegui, e o Kim vem de uma temporada bem fraca aí na Fiorentina, né? E até mesmo por isso
a gente tende a ter o Pio Expósito ganhando cada vez mais espaço. Mas, como eu disse, algum desses jogadores não faz o menor sentido você descartar. Você tem aí o Bastoni na zaga, Calafiori, tem até um debate ali se os dois podem jogar juntos, mas fato é que são jogadores importantes para a Itália ter no grupo futuro aí, não faz o menor sentido fazer descartar jogadores desse quilate, desse nível. O Di Marco, que foi o melhor jogador da última Série A, tem agora o Marco Palestra, que até estava com esse grupo treinado pelo Baldini para esses amistosos, mas precisou sair por questão física, né? Precisou ser cortado. E tá até uma negociação rolando aí do Palestra para a Inter para substituir o Dumfries, que está de saída para o Real Madrid, então tem essa possibilidade do Palestra trocar de clube, ele pertence à Atalanta, jogou emprestado ao Cagliari e fez uma baita Série A. Então nós vamos ter aí essa mescla nos próximos meses, claro que é importante ter a renovação, mas não faz, como eu disse, não faz lógica você descartar alguns dos principais jogadores, eu diria que até do mundo, em suas posições, como Barella, Bastoni, Calafiori, eles serão pilares aí, mas é claro, é importante ter a renovação e ter aí alguns jogadores desses que jogaram, ganhando espaço até para os garotos se sentirem mais notabilizados ali, né, serem notados e mostrar que estão sendo observados pelo treinador do time principal. Eu destacaria é, desse 11 que a Itália jogou contra Luxemburgo e Grécia, a gente teve o Komutsu fazendo dois bons jogos, o Chiarodia também ali na zaga ao lado dele, o Bartesaghi, lateral esquerdo, que fez uma bela temporada no Milan, foi muito sólido nos dois amistosos. Na direita, a gente teve no primeiro jogo o Favazoli, né, lateral do Catanzaro, que fez um bom jogo. Depois a gente teve o Arranor, que é um zagueiro ali pela esquerda, um lateral esquerdo da Atalanta. Jogou pela direita no segundo jogo, ficando mais recuado um pouco, né? O Bartesag subiu um pouco mais. É, o trio de meio-campistas, esse tripé, o Baldini manteve, o Lipari, que é uma liderança importante do time sub-21, o Pizzilli, que vem de uma temporada ganhando espaço na Roma, e o Nidu, que fez um bom 25-26 na equipe da Fiorentina. Foi fundamental para a Viola se salvar do rebaixamento. Ali na direita, no primeiro jogo, a gente teve o Cherubini jogando, para o segundo jogo, né, ele já não estava disponível. Jogou o Coleocho, que havia jogado do lado esquerdo, jogador do Paris FC. Ele já havia jogado o primeiro amistoso do lado esquerdo, foi deslocado para o lado direito e jogou ali bem espetado pela direita, principalmente no primeiro tempo, antes das mudanças. E o Arranori era esse jogador que ficava um pouco mais recuado, justamente pelo Coleocho fazer essa função de um ponta ali bem aberto. Na esquerda jogou no primeiro jogo, como eu disse, o Coleocho, depois ele foi deslocado para a direita para o lugar do Cherubini, e o Ekator jogou ali na esquerda, um jogador que até no Genoa ali mesmo joga mais próximo da área, com um camisa 9, jogou encostando ali no Pio Expósito, e o Bartesag subiu um pouco mais do que o lateral direito. E o Pio Expósito sendo essa referência, ganhando duelos, faz um pivô muito bem, briga por todas as bolas, e fez dois gols, né, nesses amistosos, foi o grande destaque aí da seleção italiana. Esses jovens mostraram aí, geraram esperança, né, mostraram personalidade e geraram uma esperança importante para a seleção italiana, pensando aí a médio e longo prazo. Agora nós vamos ter que ficar de olho na eleição na Federação Italiana de Futebol, que vai ocorrer no dia 22 de junho, e na definição do futuro treinador, consequentemente. Aliás, hoje, segunda-feira, que eu estou gravando esse vídeo, algumas das principais fontes aí da Itália falam de uma proximidade do Roberto Mantini para voltar a ser o treinador da Itália. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ter uma definição antes aí dessa eleição. Eu acho que é importante a gente aguardar um pouco também, mas ao que parece será o Roberto Mantini voltando a fazer um trabalho na seleção. E sobre o Roberto Mantini, seria um retorno, ele que treinou a Itália de 2018, quando a Itália fica de fora da Copa e comanda até 2023. No meio do caminho, a Itália é campeã da Eurocopa em 2020, a Euro 2020 foi realizada em 2021. A Itália acaba fracassando, ficando de fora da Copa do Mundo em 2022, então fica esse alerta, porque o Mantini estava ali naquele time que ficou de fora da Copa. É um técnico experiente, eu particularmente acho um ótimo treinador, um técnico que eu acho que pode conduzir uma renovação e tudo mais, mas eu tenho um receio muito grande do que pode ser esse retorno do Mantini.
Eu confesso que esperava um pouco mais até de criatividade aí da Federação Italiana, né, nessa busca por um novo treinador, mas de toda forma o que resta para a gente é torcer para dar certo, né, e aguardar. Evidentemente, no momento que eu estou fechando esse vídeo ainda não tem nada oficial, são apenas aí fontes, né, confiáveis da Itália falando sobre essa possibilidade. Ainda sobre o Mancini, a Itália fica de fora da Copa e ele segue no comando ali para liderar a Itália novamente, um momento que a Itália precisava muito dele e ele acaba saindo, né? Tudo bem que a relação, aparentemente, com Gabriele Gravina, presidente da federação na época, não era muito boa, inclusive o Mantini já falou disso depois, mas de toda forma não deixa de ser bem questionável ele ter deixado a Itália na mão, no momento que a Itália mais precisava dele para assumir a seleção da Arábia Saudita. O Mantini foi mal lá, agora está lá no futebol do Catar, é, e agora ele, até mesmo algumas declarações que o Mantini deu de que estaria totalmente aberto a voltar à Itália, e estava basicamente aí implorando para voltar, que eu acho que ele deve ter ficado com sensação até mesmo de arrependimento, de ter abandonado a Squadra Azzurra naquele momento tão importante, que a seleção mais precisava dele. E vamos ver, como eu disse, não sei se seria a minha opção. Eu confesso que não sei, eu tenho um receio muito grande de como que ele vai ser recebido por tantos jogadores e depois de deixar aquele plantel da Itália na mão e tudo mais, como que ele vai conseguir exercer esse trabalho aí novamente, tendo que recuperar a Itália de novo, sendo que ele já tinha ali, mesmo com a ausência do Mundial, ele já tinha um time mais estabelecido, em que pese ter participado do fiasco de 2022, da eliminação diante da Bósnia, não, da Bósnia foi agora, da Macedônia do Norte na repescagem da Copa do Mundo. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Tem essa expectativa pela eleição na federação pela escolha do futuro treinador. Outra questão é econômica, né? Porque o Conte custaria bem caro. O Mantini, segundo a gente teve de informações da imprensa italiana, estaria disposto a ganhar um salário até menor para voltar à seleção. E o Pepe Guardiola, né, e a gente viu algumas especulações sobre aí, provavelmente seria o técnico mais caro de todos. Mas conforme eu até disse lá no X, eu acho que valeria pelo menos uma consulta, né? Ver qual é que é, né? Não custa nada. É, dar uma ligada e perguntar se ele estaria disponível, enfim. De toda forma, o que parece será um retorno de Roberto Mantini. De um lado fica a expectativa por ele ser um baita treinador, e do outro, essa decepção por como ele conduziu a saída da Itália e por uma mesmice por parte de vários desenvolvidos aí no futebol italiano, uma falta de criatividade. Mas é isso, deixa o like, e se inscreva no canal, comente no vídeo, compartilhe. Um abraço e até a próxima.